Você já deve ter ouvido, né? Aquela frase de alguém perguntando assim, cara, o que você carrega? O que você carrega em Deus? E sempre a gente pensa, cara, que dom será que eu tenho? Ou que ministério eu vou servir? Ou o que será que Deus quer que eu faça na igreja? E sempre a gente fica com essas perguntas e essas dúvidas e geram crises. Isso tem a ver sim com o que você carrega. Mas a caminhada com Deus é mais do que ministério. É mais do que dom. Tem a ver com o que você carrega, mas é mais que isso. Como eu disse ontem, em Gálatas capítulo 6, quando as pessoas questionam Paulo, ele não responde, olha, eu sou apóstolo, então ninguém me perturbe. Olha, eu tenho um dom e ninguém me perturbe. Mas Paulo diz, eu carrego as marcas. Eu carrego em mim anos caminhando com Deus. Anos de história com Deus. Tem um texto que Paulo diz assim, olha, nós fomos consolados para que vocês fossem. Ele fala do quanto ele sofreu, o quanto eles passaram fome, o quanto eles aprenderam. E aquilo formou uma história dele com Deus, em que ele disse, agora Deus vai usar a minha história para alcançar vocês. Só que foi necessário que ele passasse por isso. Então, se eu simplifico aquilo que eu carrego somente em dom, somente em ministério, somente em servir a igreja, servir a Deus, eu não vou conseguir compreender os processos de Deus na minha vida. Eu não vou conseguir compreender aquilo que Deus está fazendo em mim e para que eu carregue em mim. Então, no caso de Paulo, essas marcas eram muito além de histórias, mas eram chicotadas, eram feridas, eram machucados, de que ele levou por pregar o Evangelho. Mas trazendo para a nossa vida hoje, tem a ver com momentos de dificuldade, tem a ver com momentos em que nós somos desafiados por Deus, momentos em que nós tivemos que ter fé em Deus, em acreditar que Deus faria o que Ele disse que faria, em confiar naquilo que Ele disse que aconteceria. O fato de nós carregarmos essas marcas em nós nos dão autoridade no momento em que nós estamos servindo as pessoas, no momento em que nós estamos ajudando as pessoas e servindo a igreja. Então, tem alguns casamentos que eles são marcados por momentos de dificuldade, momentos de companheirismo, momentos de perdão, e isso dá autoridade para você olhar para a vida deles. Fala, cara, eu carrego essa marca em mim, a marca da fidelidade, a marca do perdão, a marca do companheirismo. Eu permaneci fiel. Existem marcas até no ministério, em momentos que você quis desistir, em momentos que você não quer mais servir, você não quer mais fazer, as coisas não estão acontecendo como você pensou que seria, mas você permanece fiel àquilo. Você permanece fiel às dificuldades e essas dificuldades marcam você. Queria falar sobre Jacó. Você deve conhecer, Jacó ele lutou com um homem, a Bíblia diz. Alguns dizem que foi com Deus, alguns dizem que foi com um anjo, mas a Bíblia diz que ele lutou com um homem. E quando ele luta com esse homem, ele queria a bênção dele. Ele fala, eu não vou deixar você até minha bênção vir. Então nessa luta dele com esse homem, Jacó consegue a bênção. Porém, ele sai dessa luta, não mais como ele entrou na luta. A Bíblia diz que ele sai manco, porque esse homem o marcou na coxa. Então, o fato dele mancar o lembrava do dia em que ele lutou pela sua bênção. No dia em que ele passou por aquilo, aquilo o marcou. O dia em que Deus o chama de Israel. Então, toda vez que ele mancava, ele lembrava do momento em que Deus diz para ele, você não será mais Jacó, mas será Israel. São marcas que nós olhamos e as pessoas olham para nós e nos fazem lembrar daquilo que nós passamos com Deus. Então, agora voltando àquilo que nós carregamos, muito da nossa unção, muito do nosso dom, do nosso ministério, da nossa autoridade, ganha poder pelas marcas que nós carregamos. Está ligado pela história que nós temos com Deus. Não é simplesmente alguém que abriu um texto e lê um texto, mas é alguém que tem história com aquelas letras, que tem história com aquele Deus. E conhece aquele Deus não porque leu somente, mas porque viveu com Deus, passou por isso com Deus. Ele não conhece um Deus que provê porque está escrito apenas, mas porque está escrito e Deus o proveu. Não somente um Deus que cura, porque ele recebeu a cura, ou porque está escrito, mas porque ele está escrito, porque ele recebeu e porque Deus curou através dele. São marcas profundas de uma caminhada com Deus. Eu queria partilhar com você isso. E os nossos ministérios, a unção, o dom, está intimamente ligado à nossa caminhada, ao nosso conhecer a Deus por experiência, as marcas que nós carregamos de anos caminhando com Deus. Então era isso que eu queria partilhar com vocês e eu convido vocês a olharem para a vida de vocês e vocês lembrarem dos momentos que vocês podem considerar marcantes com Deus, momentos que marcaram vocês, momentos em que vocês estiveram com Deus e vocês passaram a caminhar de uma outra forma. Assim como Jacó, vocês passaram a ter um andar diferente, a carregar uma marca com você que lembram vocês dos momentos que vocês tiveram com Deus. Se você quer mais conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo e até a próxima.